ZYC 771, 93,5. E continua. Clube Interativo. Clube Interativo para você, tarde aí de terça-feira, nesse dia 3 de novembro. Bom demais ter a sua companhia aqui nas ondas da Clube, a sua 93,5. E a gente dá sequência aí à nossa série de entrevistas, eleições 2020 na Clube para você. Eleições 2020 é na Clube FM. Clube FM. Antes de dar o boa tarde, né, ao nosso convidado nessa tarde, lembrando que você está aí pela internet, gruporadioclube.com.br, nosso site, o YouTube, você pode pesquisar Clube FM 93,5, o nosso Facebook, Rádio Clube 935, fique à vontade, você pode curtir sempre a programação e as novidades também através das nossas redes sociais, tá bom? Você que perder um pedacinho de cada entrevista, logo depois, sempre nas nossas redes sociais, você acompanha na íntegra, tá bom? Então, o YouTube, é só pesquisar Clube FM 93,5 e o Facebook Rádio Clube 935. E hoje com a gente, Emanuel Ribeiro e Carlos da Semelc, que não tem coligação, candidatura isolada pelo Partido Republicanos. Emanuel Barbosa Silva, que tem 41 anos e cursou aí a Faculdade de Ciências da Computação, Administração, também Ciências Econômicas, e fez mestrado na UFMG em Engenharia Elétrica. Emanuel, que é microempreendedor e tem forte ligação com o agronegócio. Carlos Arão Souto, que é o Carlos da Semelc, 32 anos, formado, curso técnico profissionalizante aí do Senai. Carlos, que é sócio de uma empresa e trabalha com equipamentos ligados à área de segurança e pela primeira vez concorre a um cargo público como vice pelo Republicanos, de acordo aí com o TSE. Primeiramente, a gente dá aí o boa tarde ao vice, né, o Carlos da Semelc. Carlos, boa tarde, tudo bem? Muito bem, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez juntos, né, aí, né? Mais uma vez, esperamos esclarecer aí a população sobre as questões que eles estão preocupados, né, entendeu? Pois é, a gente agradece aí mais uma vez e o convite, né? E mandando um abraço também para a equipe de trabalho de vocês aí, então, firme na luta, né? E já quase na reta final, né, ô Carlos? É isso aí, tá chegando o final e espero que a população reconheça que as propostas nossas são as melhores para a cidade. E se acreditarem nelas, dia 15 de novembro, estamos aí. Muito bem, estamos aguardando inclusive a ligação, né, que vai conversar com a gente pelo telefone, que é o candidato Emanuel Ribeiro, e a gente só aguardando aí detalhes do contato aí com o Emanuel, para a gente dar seguimento aí nesse dia. Lembrando que você que está aí conectado com a gente pela internet, gruporadioclube.com.br, Facebook e Instagram, Rádio Clube 935. Eu faço inclusive essa pergunta para você, depois faço para o Emanuel também, vocês que estão aí já, né, nessa caminhada e reta final aí de campanha, como é que está sendo aí o contato com os eleitores, ô Carlos? É o seguinte, a gente tem andado muito, entendeu? Conversado com muitas pessoas, a campanha foi muito bem aceita, porque é o seguinte, o povo é que está fazendo nossa campanha, entendeu? Como a gente resolveu não usar fundo partidário nem fundo eleitoral, a gente tem muitos colaboradores. Interessante você repetir isso. Então, vocês não estão usando o fundo do partido? Não, a gente não usa fundo nem partidário nem fundo eleitoral. Porque essa foi uma decisão que a gente tomou no dia que foi registrada essa chapa, justamente para tentar moralizar a política, entendeu? Porque a gente tem um presidente da República que fez uma campanha lá para a presidência com menos de 10% do que muitos lá fizeram. E ele foi eleito sem dinheiro público nenhum, sem recurso público. E a gente quer seguir essa linha também, entendeu? Mostrar para o povo que realmente é possível fazer. Pois é, e nessas andanças aí, né, pelos bairros e comunidades rurais, quais regiões ou bairros aí de Itaúna que tem problemas mais sérios e que precisam aí ser resolvidos? Pois é, a Várzea do Olaria, por exemplo, parece que ela foi simplesmente esquecida pela atual administração. Porque lá, se você pegar no mês de agosto, foi um bairro que ficou 3 dias sem água.
Depois foi a atual administração enviou uma nota lá para a população, dizendo que era problema técnico e tal. Mas as ruas lá também, tudo cheio de buraco, entendeu? Lá o pessoal tem dificuldade até para sair de casa. Se tiver um cadeirante lá, por exemplo, para pegar um ônibus num ponto, ele quase não dá conta de chegar. Porque a rua toda cheia de buraco, lá não tem água, lá não chega direito. Então lá tá um caos. E esse bairro aí a gente pretende dar uma atenção especial lá também, entendeu? E zona rural também, a gente andou esse final de semana aí, notou que tem muita coisa para ser feita, entendeu? Em questão de as estradas, por exemplo, também estão muito ruins e a população tem muita coisa para fazer, pedir muita coisa nesse final de semana lá, sabe? E a gente vai tentar atender todo mundo. O candidato, né, o Manuel Ribeiro. Manuel, boa tarde. Boa tarde, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo. Até justificando a presença aí, né, hoje, você que não está aqui no estúdio da 93,5, está aí em Brasília, né? Isso, eu tô aqui em Brasília, chovendo em Brasília. Tá chovendo aí? 26 graus, mas com mínima de 19. E hoje eu cheguei aqui, tava um solão danado, estranho, o clima aqui em Brasília é meio atípico. Mas vamos lá, eu tô ao vivo aqui também, tô vendo o Carlos falando aqui, me parece que tá com delay na internet, mas tudo bem. Dá um pouquinho sim na internet. E você pode me acompanhar, inclusive, pelo telefone. E até fiz a pergunta aí, volto que a gente tem o tempo ainda. Até volto aí a pergunta que eu estava aqui comentando com o Carlos, nessa reta final de campanha. Como é que está sendo aí o contato com os eleitores? Olha, a nossa campanha, ela é um pouco atípica. A gente não tem, assim, uma participação direta com o eleitor. E eu vou explicar para todo eleitor que está me ouvindo agora, o telespectador da Rádio Clube. Boa tarde para vocês, pessoal. Mas é o seguinte, a gente não é político. O político, naturalmente, ele tem uma agenda de contatos e essa agenda de contatos permite que ele faça reuniões, que ele faça assembleias, que ele faça peregrinação por uma cidade. E, além disso, pelo nosso partido não ter coligado com nenhum, e nós não estamos dependendo de, entre aspas, cabos eleitorais, que são os candidatos a vereador, né? Porque tem muito vereador que, infelizmente, se torna cabo eleitoral, porque ele é colocado no sistema exatamente para trabalhar pelo prefeito. Como nós não temos esse tipo de pessoa para poder fazer as agendas, a gente tem uma menor participação na casa das pessoas. Inclusive, assim, eu achei, sinceramente, que a pandemia ia valer para a eleição, mas a pandemia só vale para comércio, né? Eu estou com muito medo que depois das eleições, no dia 17, volte a fechar tudo. Porque nós estamos numa situação de micro-região em classificação vermelha, Itaúna em classificação amarela, e os políticos, todos eles visitando centenas de pessoas, fazendo reunião aí com centenas de pessoas. Inclusive um certo político aí fez uma reunião num certo espaço aí com os seus cargos comissionados, dando mais de 120 pessoas por reunião. Então não sei que pandemia que é essa que não vale para político, né? Mas para mim ela está valendo. Não temos essa oportunidade de ir até a casa de muitas pessoas, porque nós somos um pouco atípicos, mas está indo bem. A gente está aqui em Brasília para discutir propostas para a cidade, inclusive discutir um apoiamento de cima para baixo, que é uma coisa que ninguém tem, né? Tem gente aí que fala que é bolsonarista, mas acho que dessa viagem aqui nós vamos provar para o itaunense quem que é de fato bolsonarista e quem só se diz, né? Mas você tem visitado aí bairros e regiões e tem, inclusive, visto aí alguns problemas, né, Emanuel? Sim. Isso aí a gente está sempre acompanhando também nas redes sociais. Eu visitei vários bairros e agora nós vamos pegar mais pesado nessas visitas, principalmente com carreatas e comícios, apesar de que, em certas ocasiões, os outros candidatos têm uma certa vantagem porque eles marcam uma reunião com pessoas em praças, em espaços públicos, e vão 50 pessoas que são todos cabos eleitorais dele. A gente não tem esses conchavos, a gente não tem esse compromisso de, depois de ganhar a eleição, colocar todo mundo para dentro da prefeitura. Né? Então a gente não tem esse rabo preso, vamos colocar assim. A gente tem sim essa certa desvantagem. Até tem muita gente me ligando, pô, você não veio aqui em casa e tal, são 5 votos, são 8 votos. Olha, gente, infelizmente a nossa campanha, o eleitor tem que entender que ela não usa fundo eleitoral,
não usa fundo partidário. A campanha deles usam. E são recursos, sim, da ordem de 100 mil, 80 mil, 50 mil. A nossa não tem isso. Então a gente faz um trabalho de formiguinha, correto? Eu acho que eu sou muito melhor um criador de consciência do que um candidato político. Porque eu não sou o cara, eu avisei, eu não era o cara do tapinha nas costas, eu não vou na sua casa beber café, tomar seu biscoito, e depois você falar assim, aí, só aparece na época de eleição. Sim, vou fazer isso no máximo que eu conseguir, mas dentro das nossas limitações de campanha, porque realmente é uma campanha colaborativa. O que a gente esperava do eleitor? Que o eleitor tivesse um mínimo de consciência para ler o nosso plano de governo. E tem funcionado, porque eu coloquei um QR Code só para o plano de governo. Já tem 17 mil visualizações do plano de governo baixados. Imagina os compartilhamentos, né? Então, se a população tiver a consciência de ler o plano de governo antes, vai ver que as nossas propostas são boas. E, inclusive, foram copiadas na área da saúde, na área da infraestrutura. Por quê? A nossa proposta da saúde foi feita por engenheiros da saúde. E a nossa proposta de infraestrutura foi feita por engenheiros. E eles não são engenheiros, não são músicos, políticos, se dizem médicos, mas não são, né? Então, assim, nós estamos numa campanha bastante atípica. Peça ao eleitor que tenha consciência na hora de votar. É interessante, Emanuel, interessante nesse caso aí, a gente vinha acompanhando aí, e essa dica sua é importante também, válida para vereador, né? Eu fico vendo aí vereadores também que parece que estão usando esse tipo de engenharia, o sujeito prometendo mundos e fundos, fazendo lá aquela 3, 4, 5 folhas de plano de governo, sendo que o sujeito não consegue fazer nem a terça parte do negócio, né? Isso, inclusive, alguns vereadores estão prometendo coisas que são parte do executivo. Eu vi várias promessas que cabem ao executivo. Então, peraí, como é que um vereador está propondo uma coisa que é o prefeito que faz? Será que ele já está contando que o prefeito vai ser eleito e vai atender ele com essas perspectivas, com essas propostas? E, gente, pessoal que vai votar esse ano, existe uma grande diferença entre proposta e promessa. A promessa, para político, ela não vale não, tá? Nós temos aí fato real já de Itaúna que proposta de político, promessa de político não vale, porque as últimas promessas dos últimos 3 mandatos foram cumpridas na faixa de 10% a 15%. Então, falar um plano de governo de 32 páginas, cumpre 2. E é só na véspera da eleição. Quando eu fiz um projeto de governo, eu tenho um projeto de governo, não é um plano só. Eu fiz um projeto executável, porque eu sou engenheiro, eu não posso propor uma coisa que eu não posso executar. Isso para engenharia é um absurdo. Você não vai propor um negócio que você não dá conta de fazer. Então, foi coisas que eu dou conta de fazer, coisas simples. Eles não têm essa capacidade de execução, infelizmente. Os vereadores, por sua vez, eu recomendo demais que você analise se o cara já teve algum processo, se o cara tem uma conduta antes na rede social, se o sujeito tem capacidade técnica para ler e entender uma lei, um projeto, alguma coisa no sentido de entender os procedimentos da Câmara, porque não é fácil. O vereador que entra nu e cru, ele apanha demais, e lá para o 3º ano é que ele está se habituando com o sistema da Câmara, né? Então, assim, pelo amor de Deus, são 350 candidatos. Escolham com consciência, não escolha só porque ele é seu amigo, só porque ele é seu parente, porque se votasse em parente funcionasse, Itaúna é uma família só, né? Todo mundo é primo de todo mundo. E já se mostrou aqui que não funciona. E na cidade, de forma geral, quais os setores que mais vão precisar da atenção aí do seu governo, caso seja eleito? Olha, eu sempre bato na tecla da infraestrutura, porque eu acho que uma cidade bem estruturada, ela corresponde melhor para a qualidade de vida do cidadão, mas é fundamental melhorar a saúde. Infelizmente, nós temos um prefeito que é médico, mas se diz médico, mas é político. Então, me parece que quando a saúde está meio capenga, ele está sempre ganhando mais dinheiro. Não estou afirmando isso, mas é o que parece, porque propôs, prometeu, e a saúde hoje, o que a gente vê quando a gente vai lá na farmácia popular, na fila, eu tenho até um vídeo gravado que eu tenho que editar para colocar no ar, os mesmos problemas de 10 anos atrás não foram resolvidos. Um outro detalhe,
plano diretor está 12 anos atrasado. Por quê? Porque não se tem competência técnica. Mais um detalhe, visitei zona rural esses dias. Existem mais ou menos umas 40 famílias em Itaúna que não têm energia elétrica em casa. Por quê? Porque a prefeitura não dá conta de atualizar o cadastro. Por quê? Porque o plano diretor está atrasado e por causa de ingerência. O cidadão fica refém do sistema. Não tem jeito da CEMIG colocar lá luz para eles, estão vivendo de gato dos vizinhos que tem luz, porque não tem o cadastro da rua na prefeitura. A rua existe, tá catalogada na CEMIG, mas no cadastro da prefeitura não libera. E aí a CEMIG não pode colocar luz, padrão de luz nesses locais, porque não é zona rural mais, já está zoneada como zona municipal, como urbana. Mas na prefeitura a rua do cara não existe. Então o cidadão fica refém do sistema. Eu notei várias reclamações nesse sentido. Como engenheiro elétrico, eu tenho um compromisso de resolver isso logo nos primeiros meses de mandato. Isso aí é só uma parte da população que eu estou atendendo, porque o sistema não atende. Gente, político não resolve mais os problemas. Vocês têm que ver isso. E o que eles estão fazendo com vocês hoje é politicagem pura. Eles estão brigando aí. Eu recomendo ao eleitor que pesquise no Google estratégia das tesouras. Aí você vai entender o que é uma briga de hoje dos dois principais candidatos aí. Por que eles estão se degladiando? Eles são tudo farinha do mesmo saco. Sabe, são todos políticos. Não tem capacidade. Aí eles têm que brigar entre eles pelo poder. É a sede de poder, né? Pois não, velho. Pode mandar outra aí. E Itaúna, de acordo com dados aí do programa Minas Consciente do governo do estado, tem mais de 72% da população com acesso exclusivamente ao atendimento de saúde do SUS. A atenção básica aos atendimentos mais complexos e também na emergência do Hospital Manuel Gonçalves. Você até citou aí o SUS nessa aí. Você que tem alguma proposta específica para essa parcela tão representativa da população, e isso representa aí algo em torno de quase 68 mil pessoas. Sim. É o seguinte, a nossa primeira proposta é pagar a dívida do município. E a segunda proposta são propostas para a saúde, porque realmente é a parte que mais demanda tempo, né? Então, assim, nós temos metas a se cumprir. Porque engenheiro não tem só proposta, engenheiro tem meta também, né? Ao menos 3 pós-saúde 24 horas. Aí um outro candidato lá vem copiar isso aí e falar que vai abrir até 22 horas. Saúde com 100% de abrangência na cidade e na zona rural. Ou seja, quem depende da saúde vai ter saúde de qualidade. Uma UPA em 3 anos. O doutor Ovidio tem que ser transformado em uma UPA para poder desafogar o pronto-socorro e desafogar o Manuel Gonçalves. Um colaborador de campanha meu me perguntou ao atual prefeito o que aconteceria, qual que seria o plano B dele se o hospital hoje quebrasse. Ele não soube responder, ele ficou sem resposta. Eu tenho o áudio aqui, tá? Eu disse, não, eu não tenho uma sugestão, você teria alguma? Aí ele falou assim, não, eu não sou candidato a prefeito, eu queria ouvir do senhor. Então, assim, vindo de um médico que não tem um plano B, que engenheiro tem plano B e plano C. Por exemplo, eu levei uma rasteira num certo partido aí, quando eu estava me cadastrando em abril, eu já tinha um outro partido na manga, porque eu sabia que eu ia levar uma rasteira. E é por isso que eu estou concorrendo pelos republicanos. Muita gente não entendeu porque você está no republicano e tal. Nós fomos para outro partido, nós tomamos uma rasteira, tomaram o partido da gente, graças a Deus, faltando só 4 dias, porque se tivesse sido no dia, eu teria ficado igual o da Lua, né? Tomaram uma rasteira e ficaram olhando para o teto. Mas a gente teve um plano B, soube trabalhar nisso aí. Imagine, o cidadão que está ouvindo essa transmissão, imagine se o hospital quebrar hoje. Que caos que vira. Você vai ter que sair correndo para Pará de Minas, Divinópolis. Você vai ter que pagar, arrumar dinheiro emprestado e pagar um médico particular. Porque se o hospital quebra, eles não têm outro recurso. Então é o que eu falo. Se a saúde fica capenga, talvez eles estejam ganhando alguma coisa. Eu não entendo isso aí. Não sei por que a saúde é tão maltratada. Um outro detalhe. A gente quer criar um mecanismo no processo de marcação de consulta que acaba com essa fura-fila do SUS. Essa sacanagem com quem está esperando há 6 meses, 1 ano, uma consulta e não tem o poderio, não tem essa amizade, entre aspas, né, que para alguns aí, áudios que já soltaram aí, custa R$400 essa amizade, para poder furar a fila do SUS. Isso é um absurdo. O sistema anda para trás para quem não tem condições. Então isso é prova de que a prefeitura hoje está sendo usada em benefício de particulares, em benefício de alguns, em benefício de amigos do rei, e não em benefício da população.
nós temos convênios com unidades educacionais para melhoria da assistência de saúde. Né? A assistência de saúde familiar, ela é fundamental a gente trabalhar junto com a universidade e com outros, etc. Tem um candidato aí que propôs uma parceria com o FMG. Eu fui mestrado no FMG, eu trabalhei lá dentro durante 8 anos, eu sei como é que funciona o FMG. Eu perguntei a ele, como cidadão, não como candidato, peraí, essa parceria existe com quem? Quem te assegurou isso? Quem te deu permissão para usar o nome da UFMG? Quem? Não nesse sentido, mas quem tratou com você que você vai fazer uma parceria com a UFMG? Eu estou sem resposta lá e ele excluiu minhas perguntas. Tudo bem, é o famoso promete, mas não dá conta de fazer, né? Outra coisa, distribuição dos pontos de estacionamento da ambulância do SAMU pela cidade. E não só a concentração, doutor Ovidio. Hoje nós temos uma demanda, por exemplo, na vasolaria, a ambulância demora 40 minutos para chegar porque ela está do outro lado da cidade. Né? E, principalmente, eu quero uma farmacinha popular digitalizada. O sujeito vai só no posto e volta para casa e recebe o remédio 1 hora depois. Hoje, o sistema é totalmente controverso, é totalmente problemático para o cidadão. O cidadão que está, por exemplo, mais um exemplo, vasolaria. Ele vai no posto de saúde, recebe a receita, ele pega um ônibus, ele vai no doutor Ovidio, bate um carimbo. Ele tem que bater um carimbo no doutor Ovidio, pegar outro ônibus, ir para a farmácia popular e apresentar o papel com um carimbo. Meu Deus do céu, que coisa mais arcaica. Gente, esse povo não conhece QR Code, não. Esse povo não conhece aplicativo celular, não. Ah, mas é uma senhora de 90 anos. Mas ela tem um sobrinho, um neto, que faz isso para ela. Ô vó, vão lá no posto. Ô doutor, aqui ó, o seu QR Code foi gerado aqui agora. Só você bater aqui, aprovar, colocar o endereço, você vai estar recebendo o remédio daqui a 1 hora na sua casa. Volta para casa. Gente, pra que esse sofrimento? Por que esse povo não dá conta de resolver os problemas? É coisa simples, só, sabe? Então, assim, a gente tem propostas boas para a saúde, é a primeira parte. Eu recomendo novamente. Procure lá nas nossas redes sociais. Plano de Governo, Emanuel Prefeito e Casa da Semelc. Número 10. Tá lá de todo jeito, tá? PDF. Só você ler. São 7 páginas, é coisa fácil de ler. Aí você vai entender por que eles copiam, porque os nossos são os melhores. Mais uma pergunta? Quais são as propostas do seu plano de governo que o diferencia dos outros candidatos? Olha, principalmente lá no finalzinho, né? Nós temos uma proposta de reestruturação da administrativa. No item 7, isso é proposta de governo, tá? Isso não é demagogia política, não é só para ganhar voto. Está lá na nossa proposta de governo, desde antes da gente registrar a chapa, diminuir o salário do prefeito e do vice logo no primeiro trimestre de mandato. Isso permanece até 2024 e posterior. Se eu vier a não concorrer em 2025 ou 2024, quer dizer, se eu não vier tomar posse, o próximo prefeito também vai ter essa redução, porque ela é permanente, ela não é só para mim, para o Carlos. E é uma redução de 1/3, isso economiza R$500 mil, R$500 mil para o município. Me fala, quem que é o outro candidato político que vive da política que propôs isso na história de Itaúna? Nenhum, porque eles vivem de política, eu não vivo de política. Eu não estou interessado em entrar na prefeitura por causa de dinheiro. Eles gastam milhares de reais nas campanhas. Eu vou gastar uns 8 mil. É por isso, gente, você tem que entender que é por isso que a gente não tem moça com a bandeira na esquina, é por isso que a gente não tem uma equipe muito bem feita para fazer campanha. Campanha eleitoral é muito diferente de mandato. O mandato você faz com técnica, a campanha eleitoral você faz com marketing, e marketing é caro. Eles precisam de dinheiro. Nós não aceitamos usar, nós somos os únicos que não aceitaram fundo partidário e fundo eleitoral. E tinha. O meu partido tem 1.250.000 para gastar. Aqui em Minas. Tem 100 e tantos milhões aí para gastar. Aliás, aqui em Minas não, aqui na regional. Né? Em Minas são 100 e tantos milhões. Eu não aceitei. Eles me ofereceram, não, mas você não vai aceitar. Não, eu não quero. Eu estou fazendo isso por princípio. É por ideal. É por isso que a gente coloca a graça divina na cabeça do cidadão para falar, oh meu Deus, faz o cidadão entender que ele tem que pesquisar, não é votar no cara que está aparecendo mais, não é votar no programa eleitoral mais bonito, porque isso é campanha, isso não tem nada a ver com o governo.
vote no candidato que você tem uma confiança, que tem probabilidade maior de cumprir as coisas que ele promete, de cumprir as propostas, porque promessa eleitoral vocês já estão cansados de ouvir e não ser atendido. Então a gente fala, a gente não é político, a gente nem dinheiro a gente não quer reduzir o nosse salário. Pergunta a eles se reduzem o salário. Pergunta. Isso é um diferencial, tá? É um dos diferenciais. E o segundo diferencial maior é o seguinte, metas para reestruturação administrativa, são propostas essenciais. Menos prefeitura, mais Itaúna, chega de tomar lá da cá. Frase minha, tá? Emanuel Ribeiro aqui, número 10. 0, nenhuma indicação política de cargos, é 0 mesmo, 0. Eu não vou indicar nenhum cargo político, porque eu não tenho conchave eleitoral, não tenho cabo eleitoral fazendo campanha para mim, e eu depois, se o cara não ganhar ou não for eleito, eu tenho que pôr ele ou um parente dele para dentro de prefeitura. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Inclusive os que estão lá estão com os dias contados. Dia 2 de janeiro, se eu for eleito, estão todos na rua. Porque são pessoas que estão vivendo da política a bel prazer. Eles não trabalham, eles não têm técnica, eles não são formados em nada, eles são amigos de alguém, só isso. Nomeações puramente técnicas e por competência, é uma gestão com eficiência, coisa que eles não sabem fazer. E eu sei muito bem por ser engenheiro. Redução radical de custos. Essas são as nossas metas. Eles só fazem promessa em cima disso. Na hora lá, é um gambá cheirando o outro, um que está ajudando o outro, entra, porque não foi eleito, sei tal. Eu vi um candidato aí, na zona rural, com outro candidato de outro partido fazendo campanha para ele, a vereador. Então estava um prefeito de um partido e um vereador de outro. Isso constitui até crime eleitoral para o partido dele, como é que fala? Esqueci a palavra, infidelidade eleitoral, infidelidade partidária. Mas cadê? Eu não vou ficar de picuinha pro cara para poder denunciar, né? Mas que é errado por quê? Porque se o sujeito não ganhar para vereador, ele já tem um cara prometido na prefeitura. É assim que funciona. Gente, o sistema da rasteira no eleitor, desde sempre. Olha o que nós fizemos com o Bolsonaro aí. Colocamos ele perante o sistema. Eu sou o único que tem proposta para acabar com esse toma lá da cá aqui da prefeitura, tá? Os outros falam que vão parar, mas você vê todos ajudando aí. Inclusive, um candidato aí que se diz de direita, mas recebeu dinheiro, 10 mil reais, de um partido da esquerda. Então é o candidato de direita melancia, né? Ele é verde por fora e vermelho por dentro. E a gente já na reta final da nossa entrevista, por quais razões os eleitores devem votar em você especificamente para comandar a Prefeitura de Itaúna a partir de 2021? E a gente também dá o tempo aí para você fazer as considerações finais. Olha, eu queria mandar um abraço pro Carlos aí, eu tô ouvindo ele no vídeo aqui, tá fazendo uma cara boa, né, Carlos? Quando a gente tentou ingressar no sistema eleitoral, a gente não sabia que o negócio era tão podre. A população itaunense está sendo enganada todo dia durante essa campanha. Que eu sou diferente, que eu sou isso, aquilo, que nós vamos fazer isso. Isso é o que eu mais escuto, tá? Inclusive copiando proposta nossa. Olha, gente, se você quer votar em promessa, tudo bem, você vai reclamar das mesmas coisas que você vem reclamando nos últimos 20 anos. Agora, você quer votar em proposta, dá uma lida no nosso plano de governo, não faz esforço. Você pega um santinho nosso na rua aí, tem um QR Code lá, você vai focar o seu smartphone no QR Code, e aí você vai ter acesso ao nosso plano de governo. Você lê o plano de governo em 10 minutos. Em 10 minutos, correto? Isso aí é o que os outros estão copiando. Nós temos propostas executáveis. Somos engenheiros, não somos políticos. A gente não dá tapinha nas costas, a gente não vai na sua casa encher seu saco, fazer carinho no seu cachorro, pegar seu menino no colo e beber seu café. A gente vai administrar Itaúna com critério técnico. A gente tem compromisso de resolver os problemas principais logo de cara. Sobrando dinheiro na administração enxuta, na administração com excelência, a gente tem o compromisso de gastar esse dinheiro com o cidadão. Infraestrutura, creche, escola, rua, asfalto logo no primeiro ano de governo, um asfalto bem feito, nessa casca eleitoral que eles estão colocando aí, tinta asfáltica, né?
é o asfalto eleitoral. Esse negócio de toma lá da cá não vai ter. Então é o seguinte, cidadão, você está sendo enganado. Procura lá no Google, Estratégia das Tesouras ou até Teatro das Tesouras. É a mesma tesoura te cortando, uma lâmina de um lado e a outra lâmina do outro. Parece diferente, mas eles cortam igual. É a mesma coisa, farinha do mesmo saco, entendeu? Essa brigaiada desses dois aí, isso é puro teatro. Pra mim, tá, é opinião minha, votar nesses dois aí é a mesma coisa de votar no Lula e na Dilma. É um filho do outro. Mas eles dizem que não, né? Não, isso não é, eu sou diferente. Então por que o cara é tão diferente assim que esse ano ele estava votando a favor de um veto aí e numa certa entrevista aí ele falou que era totalmente a favor do projeto, sendo que ele votou a favor do veto, ou seja, ele votou com o prefeito para anular o projeto que ele se diz a favor. Isso aí é a política deles, é a política sem palavra, né? A política de toma lá da cá, de engana bobo, tá fazendo eleitor de bobo. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Outra coisa que eu não tenho coragem, gastar o dinheiro público. Não tem coragem. Pegar dinheiro de fundo eleitoral, que é 2,8 bilhões, que foi arrancado do cidadão na Câmara, para poder usar na minha campanha, eu falei assim, eu prefiro fazer uma campanha pobre, humilde, mas eu não pego um centavo desse dinheiro. Vou fazer com recurso próprio, vou fazer com doação, mas eu não pego um centavo desse dinheiro. Eles estão aí, ó, candidato de um partido recebendo a ajuda de outro partido que nem existe mais aqui em Itaúna. Por quê? Desesperado atrás de dinheiro. Por quê? A campanha deles é 350 mil reais de marketing. A nossa é custo zero. Por que o nosso programa eleitoral é tão tosco, né? Tão mal feito? Porque é custo zero, meu amigo. Se eu quisesse gastar lá 25, 30 mil, ia ficar um trem excelente. Mas eu não tenho coragem. Você tem que perceber que a nova política, infelizmente, chegou para ficar. E infelizmente para eles. Porque se depender de mim, os políticos de Itaúna vão comemorar o dia de ontem, dia dos finados. Nós vamos pegar a vaca que está na prefeitura e vamos trocar num boi. Eu quero ver aonde que esse povo vai mamar. Correto? Número 10 aí, hein? 10 na cabeça. Eu sou o único que dá conta de falar desse jeito, porque eu sou pedrada mesmo, né, cara? O cara viu aí. Manuel, muito obrigado. Eu que agradeço ter uma reunião com o ministro agora para trazer alguma coisa que presta para Itaúna, porque político picareta comigo não tem vez, não. Um abraço a todos os ouvintes aí. Dia 15, vote 10. Valeu, um abraço então, Emanuel. Carlos. Só queria agradecer mais uma vez a oportunidade e lembrar a população, dia 15 de novembro, se quiser mudança, vote 10. Emanuel Ribeiro e Carlos da Semelc. E agradecendo mais uma vez, Emanuel Ribeiro, Carlos da Semelc, a candidatura isolada aí pelo Partido Republicanos. Você que perdeu aí algum pedacinho dessa entrevista, corre lá no nosso YouTube. É só pesquisar Rádio Clube 935, Rádio Clube FM 93,5. Você acompanha na íntegra essa entrevista, tá certo? E você continua ligado aí na nossa programação. Em breve a gente dá sequência aí na nossa programação musical e também com muita informação. Agora 2h35. Eleições 2020, Clube FM. Clube FM. Clube Interativo.